Então tá, Eu só vou obrigada. compartilhar aqui. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, né, a gente começa a Clínica Integrada 4. Até semana passada, a gente estava repondo as clínicas da Clínica Integrada 3, né? Então, todo início de clínica, a gente tem essa revisão das áreas, né? E a gente começa com o diagnóstico, certo? Então, o que que a gente vai falar aqui hoje? O que que eu vou falar com vocês hoje? Vou orientar vocês a respeito do nosso portfólio, né, do nosso instrumento avaliativo. Nós vamos retomar alguns conteúdos pontuais da área do diagnóstico e esclarecer dúvidas que vocês tiverem com relação à área do diagnóstico, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, vocês podem interromper a aula e me perguntarem, tudo bem? Bom, então vamos esclarecer de uma vez por todas o que que vale em diagnóstico, o que que vale procedimento no diagnóstico, certo? Bom, a anamnese, ela vale procedimento? Até semestre passado, vocês faziam lá a anamnese, ela valia procedimento, né? Valia um procedimento. Mas a gente conversando, então a gente decidiu mudar isso, né? Então, a anamnese, ela vai valer um procedimento juntamente com a profilaxia, a técnica de higiene oral, a aplicação tópica de flúor. Então, se vocês fizerem tudo isso, vocês vão ganhar um procedimento. Entendido? Professor, só uma dúvida aqui. Por exemplo, eu fiz anamnese, profilaxia, técnica de higiene oral. Só que lá no papelzinho eu não escrevi ATF, mas eu ganhei um procedimento. Eu fiz ATF, só que eu não pus ATF lá no papelzinho. Você não colocou lá na Naquele avaliação, mas você papelzinho, me chamou para sabe? corrigir, eu Mas eu corrigi, não, é porque o senhor não estava, aí a Cristiane que me avaliou. Ah, sim. O senhor não estava, uhum. Ah, foi aquele dia que eu não estava. É, A professora Cristiane, ela avaliou e ela deu algum procedimento, professora? A deu, senhora ela falou lembra? que sim, ela falou que Ah, não, sim. então Só tudo tirando bem. uma dúvida mesmo. Não, certo, mas se atentem, coloca lá que vocês fizeram tudo, vocês têm que colocar tudo que vocês fizeram lá no portfólio, certo? Lá no papelzinho que o Pedro Paulo vai entregar todas as clínicas para vocês. Bom, e nós temos também a reavaliação da anamnese. Quando que a gente vai fazer essa reavaliação da anamnese? Quando que é necessário fazer? Então, você pegou um paciente do semestre passado, né? Então, uns 6 meses de tempo entre a primeira anamnese com essa reavaliação. Então, você precisa refazer essa anamnese. E como que você vai refazer essa anamnese? Você precisa pegar uma outra folha? Não. Na própria anamnese, não sei se vocês já perceberam, tem um espaço em que o paciente assina 2 vezes. O primeiro espaço é a da primeira anamnese que foi feita, e o segundo espaço é dessa reavaliação da anamnese, certo? Então, essa reavaliação da anamnese, ela deve ser feita com uma caneta de cor diferente daquela que foi feita na primeira vez. Então, exemplo, você fez a anamnese com a caneta de cor azul, a reavaliação você vai fazer de cor preta, certo? Então, você vai fazer com cores diferentes, tá bom? E nunca rasurar a anamnese, porque a anamnese ela é um documento, né? O prontuário do paciente, ele é um documento. Então, por exemplo, se aquele paciente, ele tomava um medicamento, né? Quando você fez essa anamnese pela primeira vez. Só que na segunda vez, ele parou de tomar aquele medicamento. Então, o que que você vai fazer? Você vai lá e vai colocar, paciente parou de tomar esse medicamento. Paciente não usa mais esse medicamento há tantos meses, certo? Nunca rasurar.
nunca passar o corretivo lá na anamnese, certo? Bom, e uma dúvida que todo mundo tem é com relação às radiografias. Quando que uma radiografia vai valer procedimento? Quando ela for para diagnóstico. Aquelas primeiras radiografias que a gente faz quando a gente está atendendo, né, o início do atendimento do paciente. Então, se um paciente chegou lá, uma urgência, por exemplo, e você fez apenas uma periapical, que ele estava sentindo dor daquele dente, do dente 25, por exemplo, e você fez uma periapical daquele dente, aquela radiografia ela não vai valer procedimento. E uma vez, alguém me perguntou com relação às radiografias que vocês fazem na endodontia, né? Para o diagnóstico, ela não vale procedimento. Eu não sei com relação à área de endodontia, se a professora Cristiane ou a professora Aline, elas cobram como procedimento essa radiografia. Mas no diagnóstico, ela não vai valer procedimento, certo? Alguma dúvida Olha, com é até relação? uma dúvida boa, Matheus. É uma dúvida boa. As duas professoras que estão aí, elas já Sim, podem explicar que não vale. isso. O procedimento de endodontia, ela já inclui as radiografias, né? Então, ela não vai ser avaliada individualmente como procedimento, não. Estando dentro da sessão de endodontia, ela está dentro do procedimento que valem aí, na sessão que valem 2 procedimentos, né? Professora, Sim. se um paciente chega lá com dor, fazendo a radiografia, para a gente ver o possível diagnóstico, aí vale. Ah, Olha, a gente faz a radiografia, ela vai valer procedimento apenas naquele início, né? Quando sim. vocês forem, por exemplo, você recebeu o paciente, né? Fez a anamnese e o professor pediu aquelas determinadas radiografias. Somente naquela vez que vai valer procedimento de diagnóstico. Então, se aquele paciente chegou sentindo dor, você vai tirar apenas uma radiografia, aquela radiografia ela não vai valer procedimento, certo? Está incluído no procedimento de emergência, que já vai Isso, valer os procedimentos. certinho. Mais alguma dúvida com relação a o que vale e o que não vale procedimento em diagnóstico? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, tá tranquilo. Bom, então aqui a gente tem o nosso portfólio. Todos os professores eles têm eles vão assinar, né? E vocês vão receber em todas as clínicas, cada um vai receber um desse, né? E nós temos algumas divisões, né? O fator atitudinal que vale de 0 a 10 pontos, e o procedimento técnico, que vale de 0 a 90 pontos. O que a gente avalia nesse fator atitudinal? Então, do diagnóstico, você vai fazer uma radiografia lá. Você precisa fazer uma determinada radiografia. Só que você não trouxe os posicionadores, os sensores. Então, você vai perder ponto com relação a isso. O prontuário. A gente falou para vocês, né? A gente fez uma mudança que o prontuário ele vai ficar lá no box da frente, né? Se a gente vê que aquele prontuário ele está lá no seu box, lá junto com seus materiais, você vai perder nota, né, do fator atitudinal, certo? Com relação também à biossegurança, se a gente vê algum erro de biossegurança feito por vocês, a gente vai tirar nota do fator atitudinal também, certo? Então, como eu falei, vocês vão receber esse papelzinho, né? Esse portfólio todos os dias, houve essa mudança, ele não fica mais lá na recepção, e a gente vai avaliar, então, com relação ao fator atitudinal e ao procedimento técnico, que vocês já sabem como é feito, né? Bom, então aqui a gente vamos começar falando um pouquinho do nosso exame clínico.
Então, aqui a gente tem o modelo de anamnese da nossa instituição, da nossa faculdade, né? Então, o primeiro de tudo é a identificação do paciente. Essa identificação, ela é feita lá, pela Rebeca na recepção. Porém, é de fundamental importância que vocês, na hora que vocês recebam o paciente, vocês corrigem essa identificação. Porque a Rebeca está ali sozinha, ela pode esquecer algum dado importante, ela pode colocar um nome diferente do paciente, né? Então, vocês precisam conferir essa identificação do paciente também, tá bom? E principalmente o número do telefone do paciente, porque é responsabilidade de vocês ligarem para o paciente e confirmarem se ele vai ou não para o atendimento daquele determinado dia, certo? Bom, nós temos também, né, depois dessa identificação, a gente tem a queixa principal, né, eu vou falar mais para frente com vocês, os detalhes dessa queixa principal, história da doença atual, história pessoal, história familiar e história social. E, posteriormente, o questionário de saúde. E depois nós temos o exame físico, que é o extrabucal e o intraoral. Eu vou falar mais para frente, detalhado para vocês, com relação a esses passo a passos da anamnese, certo? Então, só mostrando para vocês o nosso modelo, vocês já conhecem, né? Então, aqui nós temos a metodologia do exame clínico. Então, o exame clínico, ele é dividido na anamnese, que é o subjetiva, e no exame físico, que é objetivo, né? Então, a anamnese é aquela parte que o paciente ele vai relatar os sintomas. E o exame físico, a gente vai identificar os sinais. Então, a anamnese, como eu falei, ela é dividida na queixa principal, história da doença atual, história médica pregressa, os hábitos e vícios, né? E também no questionário de saúde, aquelas perguntinhas rápidas que vocês perguntam para o paciente e ele responde sim ou não, né? E nós temos o exame físico, que é dividido em geral e loco regional. Então, no exame físico geral, é muito importante vocês observarem o paciente como um todo, certo? A pele do paciente, né, se está tudo bem, a estatura do paciente, a postura do paciente, certo? Porque muitas manifestações bucais, existem muitas manifestações bucais que vêm de outras alterações do nosso organismo, do nosso corpo. Então, é muito importante vocês avaliarem o paciente como um todo, certo? E nós temos o exame intraoral, que a gente vai avaliar o palato, região retromolar, né? A mucosa do paciente, certo? Então, vocês têm que fazer esses exames físicos, tanto o intraoral como o extraoral, com muita atenção, certo? Procurar os mínimos detalhes, tudo bem? Bom, então nós temos a queixa principal. O que eu vou perguntar para o paciente nessa queixa principal? Alguém pode me falar? Qual que é a pergunta que eu faço para o paciente? Tipo assim, por que que o senhor veio até o atendimento? O que que o senhor precisa, né? O que que o senhor está precisando? Alguma coisa tipo assim. Isso, né? A gente vai perguntar qual o motivo que o paciente foi e que nos procurou, certo? Por qual motivo, tá bom? Então, a queixa principal, o paciente ele pode falar inúmeras queixas, ele pode ter inúmeras queixas, mas você vai filtrar apenas uma queixa, certo? E essa queixa principal, você vai escrever com as palavras do paciente, tá bom? E, olha só, é muito importante que é uma coisa que vocês fazem muito, que vocês não podem colocar o tratamento. Então, por exemplo, o paciente chegou lá e falou,
quero fazer uma restauração, certo? E vocês vão lá e colocam na anamnese, quero fazer uma restauração. Então, vocês não podem colocar isso, porque o tratamento é você, como cirurgião dentista, que vai definir o que vai ser realizado ali. Então, ele quer fazer uma restauração, mas por qual motivo ele quer fazer essa restauração? Então, ele fraturou o dente, ele quebrou o dente, ele está sentindo dor, né? Então, nunca coloquem o tratamento. Queixa principal, por exemplo, estou com dor de dente, certo? Por exemplo, o paciente ele chega lá, eu quero fazer um clareamento, mas por qual motivo ele quer fazer esse clareamento? Ele está achando que os dentes dele estão escuros, né? Então você vai colocar dentes escuros. Então essa é a queixa do paciente. Vocês nunca vão colocar o tratamento, certo? Professor, só uma pergunta. Aí eu teria que colocar ela em aspas, né? Isso, coloque em E também aspas, teria que porque pôr SIC? SIC também é bom colocar? pode colocar também, Tá bom. certo? Uhum. Bom, e depois da queixa principal, o que a gente tem? A história da doença atual, né? O que é essa história da doença atual? Então, a história da doença atual, a gente vai pegar aquela queixa principal e a gente vai detalhar essa queixa nos mínimos detalhes. Então, o paciente chegou com a queixa, estou com dor de dente, certo? Aí você vai perguntar, há quanto tempo você está com essa dor de dente? Como que começou essa dor de dente, certo? O que você estava fazendo, tá bom? Por exemplo, ele fraturou o dente, certo? Com que você fraturou esse dente? Você estava comendo um osso lá de galinha, certo? Então você vai detalhar, você vai fazer com que o paciente fale tudo cronologicamente sobre essa queixa principal. E a história da doença atual, você vai colocar com as suas palavras, não mais com as palavras do paciente, certo? Então, é muito importante vocês ficarem atentos quanto a isso, tá bom? Você vai falar com o paciente, então, você vai perguntar quando começou e como começou. Essa dor, ela é espontânea? Não, ela é provocada pelo frio, pelo calor. Então, vocês vão colocar tudo isso na história da doença atual, certo? Alguma dúvida? Não. Não. Bom, então nós temos também, depois da história da doença atual, nós temos a história médica e odontológica pregressa. Então aqui vocês vão colocar todos os tratamentos médicos e odontológicos que aquele paciente realizou, certo? E também alguma doença que esse paciente teve. Então, por exemplo, ele teve câncer, né? Então você vai colocar que ele está fazendo tratamento de câncer, certo? Que ele fez alguma determinada cirurgia, então você vai colocar. E o importante aqui é você relatar, ele fez aquela cirurgia, mas ele evoluiu bem aquela cirurgia, certo? Ou não, ou teve alguma complicação. Então é importante você relatar isso também na história médica e odontológica pregressa, certo? Ele estava com câncer, ele ainda está fazendo tratamento de quimioterapia, de radioterapia, né? Ele fez esse tratamento, então vocês coloquem lá nessa parte, certo? E nós temos também a história odontológica, que você vai falar, vai perguntar os tratamentos que aquele paciente fez. Ele fez alguma restauração, fez alguma cirurgia, ele tomou anestesia, certo? Teve reação com essa anestesia? Então, coloquem tudo isso, certo? Então, essa parte da história médica e odontológica pregressa é muito importante. Porque aí vocês me falam, mas Matheus Júnior, lá naquele questionário de saúde, ele já responde se teve reação à anestesia,
Mas é importante vocês colocarem lá, por quê? Porque se aquele paciente ele tiver alguma complicação durante o atendimento, né, a gente não vai lá ver aquelas perguntinhas, sim ou não. A gente vai nesses tópicos, né, na queixa principal, na história da doença atual e na história médica e odontológica pregressa. Então, por isso que é muito importante vocês colocarem também ali, certo? Bom, nós temos também os antecedentes familiares. Nesse tópico, nós vamos colocar as doenças hereditárias, né? Então, quem que é considerado parente, né? Então, pai, mãe, tios, avós, certo? Então, meu avô morreu de câncer. Então, você vai colocar lá, avô, entre parênteses, câncer, certo? Aí você vai colocar câncer de quê? De próstata, câncer de pulmão. Então, tem que colocar também o tipo de câncer. Então, pai hipertenso. Então, coloque lá. Com relação ao marido não é considerado parente, assim. Ele foi alguém que você escolheu, né, para passar o resto da sua vida, né? Então, você não precisa colocar que o marido, uma determinada doença do marido, somente daqueles parentes sanguíneos, certo? Então, diabetes, síndromes, né? Existem síndromes hereditárias, né? Então, é muito importante vocês colocarem isso. Doença de Chagas, que muita gente coloca. Doença de Chagas não é doença hereditária. É apenas, né, o barbeiro lá, né, que picou lá aquela pessoa e que provocou aquela doença. Ela não é hereditária, ela não vai passar para você ou para o seu paciente, né? Então, não precisa colocar. Então, vocês vão colocar câncer, diabetes, hipertensão, e determinadas síndromes que existem, né, que são hereditárias, certo? Alguma dúvida? Bom, e nós Não, temos... Oi, diz que não. não? E nós temos também a história social, né? O que nós vamos colocar nesse tópico? História social. São os hábitos e vícios do paciente. Então, se aquele determinado paciente é fumante, aí você vai colocar lá e vai perguntar para ele: o senhor fuma há quanto tempo? Quantos cigarros por dia? Aí vai colocar lá. O senhor consome bebida alcoólica? Muitas vezes eles falam, às vezes, somente final de semana, né? Nos finais de semana. Então, você vai colocar isso também. É muito importante também perguntar para aquele paciente se ele tem saneamento básico, se ele tem água tratada, certo? Por quê? Porque aí você vai saber, não, ele tem água tratada. Então, aquela água da casa dele tem o flúor, né? Então, aqui também você vai perguntar para o paciente se ele pratica exercícios físicos e vai incentivá-lo, né, também a praticar esses exercícios físicos, que é muito importante para a saúde dele, certo? Então, na história social, você vai colocar isso. É importante também você colocar se aquele paciente ele é casado, solteiro, né? Quantos filhos ele tem, se ele tem filhos, né? Então, tudo isso é importante de se colocar nesse tópico da história social, certo? Alguma dúvida? Não, tá tudo ok. Não? Bom, então nós terminamos essa parte, né, discursiva da anamnese e vamos para o questionário de saúde. Então, o questionário de saúde é aquela parte em que a gente faz aquelas perguntas. E o paciente, aquelas perguntas rápidas, e o paciente ele responde sim ou não, certo? Então, vocês têm que ter muita atenção com relação a esse questionário de saúde, certo? Principalmente com relação ao medicamento que aquele paciente está usando, tá bom? Porque lá tem um espaço
medicamentos em uso, né? E vocês têm que colocar o nome desse medicamento. E, posteriormente, estudar esse medicamento, tá bom? O ideal é que o paciente, ele traga lá para a clínica a caixinha lá do medicamento, porque muitas vezes a gente não compreende, né, o nome. Ele fala um nome e você não sabe se aquele nome está certo e coloca lá. Então é importante vocês pedirem, ele não trouxe o medicamento hoje, essa caixinha, mas o importante é vocês pedirem para que na próxima clínica ele traga esse medicamento. E vocês vão anotarem lá e vão colocar lá, certo? Então a gente tem esses aplicativos, né, que são bem bacanas, que você pode pesquisar o nome desses medicamentos e compreender para que esse medicamento está sendo usado, por que o paciente ele está tomando aquele medicamento, tá? Então, vocês têm que terem muita atenção também nesse questionário de saúde, tá bom? O questionário de saúde, eu tenho uma história de quando eu estava na faculdade, e lá no questionário de saúde tem uma pergunta: você tem febre reumática, né? E eu estava lá no terceiro período, a gente começava o atendimento no terceiro período, eu estava lá no meu primeiro atendimento. E eu fui e perguntei para o paciente se ele tinha essa febre reumática. Só que eu ainda não sabia o que era essa febre reumática. Eu pensei que o paciente ia falar não de boa. Aí ele foi para mim e me perguntou o que é essa febre reumática, certo? Então eu olhei lá para o meu colega, né, para minha dupla, ele também não sabia. Aí eu dei lá, falei, não, se você tem febre constante, não é isso, né? Mas é porque eu não sabia naquele momento. Então é muito importante vocês estudarem também, sabe? O que é essa febre reumática? É uma reação, né, de uma infecção de garganta, né, mais comum em indivíduos, né, em crianças e jovens de 5 a 15 anos, e é uma reação dessa infecção. E por que ela é importante para a odontologia? Porque essa infecção, ela é causada pelo estreptococcus, né? E ele é uma das bactérias presentes na boca. E ela causa essa febre reumática, essa infecção de garganta, e pode causar também endocardite bacteriana. Então, por isso que é importante vocês saberem também na odontologia, certo? Bom, por último, nós temos também os exames dos sinais vitais. Quais são esses exames? Vocês podem me falar, por favor? Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória. Certo. E também é de extrema importância. A pressão arterial é muito importante mesmo, porque você pode descobrir ali no seu consultório, lá na clínica, que um paciente ele tem hipertensão, certo? Isso aconteceu comigo também. Eu estava recém-formado, né? E fui atender um paciente. Esse paciente foi, e eu sempre, quando eu formei, né? Eu sempre segui à risca tudo que eu aprendi na faculdade. Então, eu fazia a anamnese toda correta, eu aferia a pressão do paciente, então eu fui aferir a pressão daquele paciente e deu 20 por 11, se eu não me engano. Então epa, tem alguma coisa errada aqui, né? Será que eu aferi corretamente? Eu aferi com esse analógico. Aí eu fui lá na clínica, tinha um aparelho digital, e eu peguei também esse aparelho digital e aferi. Deu mais alta ainda, deu 20 por 12, certo? Então, tem alguma coisa errada aqui. Eu suspendi o atendimento e encaminhei, né? Orientei o paciente para ele procurar o médico, certo? Ele procurou o médico, ele ficou internado durante 3 dias e descobriu que era hipertenso, certo? Graças ao atendimento que eu fiz lá na clínica. Ele não sabia. Foi naquele atendimento que eu descobri a hipertensão dele, tá bom? Então, é muito importante
essa aferição da pressão arterial. Outro caso que aconteceu comigo, foi bem recente também, eu estava atendendo lá no município que eu atendo, lá em Verdelândia, no distrito de Verdelândia, lá no fim do mundo, certo? E uma paciente, a mãe da minha auxiliar, ela chegou com dor de dente. Então, chorando com dor de dente, queria extrair aquele dente. Aí eu, né, fui e falei, então tá bom. Então eu sempre vou aferir a pressão dos meus pacientes. Qualquer procedimento de cirurgia, lá no postinho, eu vou aferir a pressão de todo mundo, certo? E aferi a pressão daquela paciente que estava 18 por 11, se eu não me engano. Eu falei, olha, eu não posso extrair seu dente agora, certo? Você procura o médico, ele estava atendendo na sala da frente, e vê qual que é a orientação dele. E ela chorando de dor. Aí ela foi no médico, e o médico passou um medicamento para ela, certo? Ela tomou esse medicamento na veia e falou que eu poderia extrair esse dente depois que a pressão dela baixasse, né? E a pressão abaixou, então depois de umas 2 horas ela voltou, estava baixa a pressão e eu fui extrair o dente dela. Lá nesse povoado eu nunca vi, todos os dentistas falam, o povo tem um dente difícil de extrair, mas aí eu consegui lá. Então eu estava suturando e eu percebi que aquela paciente ela não estava bem, né? Aí eu terminei de suturar, né? Eu tirei o dente, suturei e perguntei para ela: a senhora sentiu bem durante o procedimento? Ela falou: não, teve uma hora que eu comecei a passar mal e que eu só não falei para você porque você não ia tirar meu dente, certo? Aí eu fui aferir a pressão dela de novo, estava 20 por 12 também, né? Depois do procedimento, a pressão dela subiu novamente. Então, eu tive que... Essa paciente, ela também foi orientada a procurar o especialista e ela também está fazendo tratamento, certo? Ela já sabia que tinha pressão alta, mas estava descontrolando sempre, certo? E agora ela direto fica me perguntando que ela quer extrair outros dentes. Eu falei, não, por enquanto não. Espera a senhora terminar esse tratamento da senhora, certo? Então, por isso que é muito importante esses exames dos sinais vitais, tá bom? Aí vocês me perguntam, mas, Matheus Júnior, por que eu não posso utilizar esse aparelho digital? Porque ele tem em relação a... Você tem que fazer lá uma... Aí eu esqueci como que eu esqueci o nome, que ele tem que estar constantemente sendo avaliado, esse aparelho, né? Então, ele pode... Calibrado. Calibrado, esse nome mesmo que eu esqueci. Ele tem que estar constantemente sendo calibrado, certo? E ele pode ter alguma alteração. Então, você vai aferir a pressão do seu paciente e ele pode ter, né, apresentar que aquela pressão está mais alta que o normal. Então, por isso que não é o ideal vocês utilizarem, certo? Então, por isso que a gente utiliza esse aparelho de pressão analógico, certo? Bom, então vamos lá, continuar. Então, nós temos também, né, a parte do exame físico, intra e extraoral. Então, você está lá fazendo seu exame físico, de repente, você nota essa feridinha na boca do paciente, certo? O que vem a ser isso? Vocês podem me falar? Seria uma herpes? Sim, uma herpes. E qual é Eu também falaria isso também. Só Isso. porque os pais falam que é cobeiro, sei lá, um trem assim. Isso, porque É, muitos sim, pacientes, verdade. você pergunta, chega lá, pergunta, né? Fala, não, passou um bichinho durante a noite e apareceu isso. Pela manhã, a hora que eu acordei, eu notei essa feridinha. Não, passou uma aranha. E eu notei que depois que passou, apareceu essa feridinha. Mas não.
é uma herpes. E qual que é a conduta que a gente tem que ter quando a gente recebe um paciente com herpes? Pessoal? Receitar um antiviral e dispensar. receitar. Isso. Isso. Que o antiviral é o aciclovir, pode ser oral ou tópico. Isso mesmo. A gente vai orientar aquele paciente, a gente vai receber o paciente na cadeira, a gente não pode dispensá-lo lá na porta da clínica, certo? E vai orientar ele. Não, seu José, o senhor está com uma feridinha na boca, e essa feridinha, se eu tocar nela e tocar em outra parte, pode espalhar. Então, por isso que eu vou receitar esse medicamento para o senhor e vou dispensar o senhor. Aí você vai orientar esse paciente, vai dispensar o paciente, certo? E vai prometer que vai ligar para ele na outra semana e vai perguntar para ele: melhorou essa ferida? Aí se ele falar, não, melhorou, aí você vai e fala para ele vir nessa semana. Agora, se não melhorou, você vai remarcar ele para outra semana. Você vai fazer o acompanhamento desse paciente, certo? Então, qual é a orientação, né? Você vai orientar o paciente, você vai prescrever o aciclovir e vai dispensar esse paciente, certo? Então, aqui nós temos a receita do aciclovir, né? Vocês já sabem, né, como é feito um receituário, certo? Então, vocês vão preencher o cabeçalho completo e vai colocar uso tópico, né? Número 1, aciclovir creme, 50 miligramas, uma bisnaga, né? Então, aplicar uma fina camada sobre a lesão 4 a 5 vezes ao dia por 4 dias. Então, você vai colocar a goianésia, a data, o professor vai assinar, certo? Carimbar e assinar, e tem um espaço lá também para você assinar. Então, essa aí você vai entregar para o paciente essa receita e vai fazer todas as orientações e dispensá-lo, certo? Então, essa é a conduta se um paciente chegar lá na clínica com herpes, tá bom? Alguma dúvida? Não? Se for Não, tá tranquilo. passar ciclovir comprimido, Oi? se for prescrever a ciclovir comprimido, Aí você vai e faz a prescrição também, certo? Mas o ideal é o aciclovir creme, tá bom? É a conduta ideal lá na clínica. É a nossa conduta. Ô, Júnior, a aciclovir comprimido é só quando ela tá espalhada, tipo, tem gente que dá na costela, no pescoço, né? Na Isso, boca. a nossa conduta é o aciclovir creme, certo? Porque, então aí você me pergunta, porque a herpes, ela tem todas aquelas etapas, né? A vesícula, né? Que a etapa de vesícula, ela é aquela que mais contamina, né? Nós temos a úlcera e a crosta, né? Mesmo assim, você vai dispensar esse paciente, mesmo estando em todas essas etapas. Agora, com relação ao medicamento, a nossa conduta é prescrever o aciclovir creme, certo? E ele aplicar de 4 a 5 vezes por dia, tá bom? Um período de 4 dias, certo? Bom, então, vocês também estão lá fazendo o exame físico daquele paciente intraoral e percebe, né, no palato do paciente, essas manchinhas, né, vermelhinhas, essas placas esbranquiçadas, certo? O que vem a ser isso? E vocês notam que aquele paciente, ele faz o uso de uma prótese total. Então, o que vem a ser isso?
Não tira a prótese para dormir, não faz higienização corretamente. Isso. Então, é a estomatite, né? A gente chama de estomatite protética, certo? E qual que é a conduta que a gente vai ter quando a gente recebe esse paciente na clínica? Uai, falar para ele higienizar a prótese, prescrever nistatina, se for o caso, falar para ele dormir sem a prótese, ensinar ele como faz a higienização certinha, como que faz a higienização dela uma vez por semana numa solução que eu esqueci o nome. Isso, o ideal é você orientar. A primeira coisa que você vai fazer é orientar aquele paciente quanto ao uso dessa prótese, perguntar para ele: o senhor dorme com essa prótese? Aí ele fala: durmo, né? Então você vai orientar para que ele retire essa prótese durante a noite, certo? Vai orientar também com relação à higienização da prótese, porque tem muitos pacientes que acham que não é necessário fazer essa higienização, tá bom? E vai verificar, né, a necessidade de trocar essa prótese, certo? Então, o primeiro passo é esse, né? O paciente chegou lá e você vai fazer essas orientações, tá bom? Só falando aqui os fatores etiológicos dessa estomatite protética, né? Nós temos como fatores a alergia ao monômero residual, né? A resina, que produziu aquela prótese, o biofilme, certo? Trauma, o uso contínuo dessa prótese, a hipossalivação, que é a falta de saliva, e a infecção pela Candida albicans, por isso que também é chamada de candidíase, certo? Então, como eu estava falando, primeira coisa, você vai orientar o paciente. Só que aquele paciente, você mesmo orientando, na outra semana, ele chegou da mesma maneira. Aí, então, você vai prescrever para ele a nistatina, certo? Então, da mesma maneira, vai preencher o cabeçalho, né? Vai colocar uso tópico 1, nistatina, 100.000 unidades internacionais por ml, um frasco. Então, o paciente vai bochechar 6 ml do elixir durante 1 minuto, no mínimo 4 vezes ao dia, durante 10 dias, certo? Aí você vai orientar, vai prescrever para o paciente, e aquele paciente vai voltar daqui 10 dias. E você viu que não houve uma melhora significativa naquele quadro do paciente. Aí você vai mudar a receita. Vai continuar a nistatina do mesmo jeito, porém, o paciente ele vai bochechar 6 ml do elixir durante 1 minuto, no mínimo, e depois vai deglutir, né, esse elixir, ele vai engolir, tá bom? 4 vezes ao dia durante 10 dias. Aí, né, aí com certeza, esse caso, ele vai ter uma cura, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer, vai orientar o paciente quanto à higienização da prótese, quanto a retirada da prótese para durante a noite, certo? Se manteve, né? Aí você vai passar a nistatina somente para ele bochechar. Aí não resolveu. Aí você vai passar a nistatina, ele vai bochechar e depois engolir. Aí sim a gente acredita que resolve o problema desse paciente, certo? Alguma dúvida? Não, tudo Não. certo. Bom, pessoal, vou mostrar um caso clínico para vocês. Esse caso clínico eu já mostrei para a turma de vocês muitas vezes, eu acho. Mas é muito importante, que eu acho que é um dos casos que eu recebi que mais me impactou, certo? Eu acho que uma de vocês apresentou ele em congresso, né? Mas Foi mostra para eu. você, né?
Então, eu vou Foi, mostrar anunciou. novamente. Foi, a Gisele. Vou mostrar novamente esse caso para vocês verem tanto que é importante uma boa anamnese, certo? Então, esse paciente, né, ele chegou para a gente lá, seguinte, ele trabalhava, ele frequentava o postinho de saúde da cidade dele, não era uma cidade, não era aqui em Goianésia, era uma cidade próxima a Goianésia, e ele procurou esse profissional lá na cidade dele, certo? E esse profissional, deixa eu ver aqui, opa, voltando aqui. E esse profissional, a única coisa que ele fez, ele pediu uma radiografia panorâmica para extrair os dentes desse paciente. Ele tinha alguns dentes, né, ainda, e ele queria só extrair os dentes desse paciente, né? Então, esse paciente era do sexo masculino, ele tinha 63 anos de idade e ela era trabalhador rural, certo? Durante a vida inteira foi trabalhador rural. Então, o paciente veio aqui para Goianésia, porque aqui que faz a radiografia, né? Na cidade dele não tinha uma clínica radiológica. Ele veio e foi fazer a radiografia. A técnica que estava fazendo a radiografia viu que tinha algo diferente, né? Que não estava normal. E ela sabia que a gente tratava sobre esses assuntos, né? De estomatologia. E encaminhou esse paciente para a gente, certo? Então, ele chegou lá, a gente fez a anamnese, né? A gente fez a anamnese correta, certinha, e a queixa principal dele era uma ferida no céu da boca. Então, ele não conversava, quem estava relatando tudo era a esposa dele e a nora dele, se eu não me engano, tá bom? Então, ele relatou nessa lesão no palato, né, que apareceu há mais ou menos um mês e meio daquela época. E sendo que não tinha aumentado, segundo a, a esposa, certo? E tinha apresentado febre. Então, no histórico médico odontológico, a esposa relatou acidente com traumatismo craniano há 5 anos, e o paciente era fumante e nunca tinha ido ao dentista. Isso aqui eu coloquei só aqui, certo? E medicamentos em uso, ele falava que usava a pílula contra diariamente, aguardente e remédios caseiros. Chá, erva Santa Maria, eu bochecho com a batata, raiz do cipó, milombe. Eu nem sabia que existia isso. Aí eu atendo num povoado, eu até queria ter tirado a foto, num povoado que tem muitos quilombolas, né? E eles usam isso diariamente, eles ainda usam muito esses remédios caseiros. E minha auxiliar, nesse povoado, ela é quilombola. Aí esses dias eu estava falando com ela e ela levou para mim essa batata, raiz do cipó aí. E é um negócio assim, preto, bem, eu sei que fede muito. Tomar aquilo deve ser horrível. Então, aqui tem o cachimbo que ele usava desde os 12 anos de idade, a pílula contra, que diz que curava tudo, e a erva Santa Maria. Então, a gente fez o exame clínico, vou passar rapidamente, né? A gente observou, né, esse tumor, né, que tinha essa coloração acastanhada, formato e superfície irregular e consistência fibrosa, né? Então, aqui as fotos extraorais do paciente, né? A gente observa já uma simetria, né? E aqui intraoral, né? Então, essa era a lesão do paciente, certo? Olhando aqui, a gente já viu que isso não era benigno, né? A gente já percebeu que era algo maligno. Então, olha só. Isso daqui no nariz dele era pus, tá? Então, foi feita a biópsia incisional, né? A gente tirou uma
partezinha lá da lesão, só colocou no formol, que é a conduta, formol a 10%, e enviamos lá para São Leopoldo Mandico. Então, aqui, né, fazendo, aqui a peça, né, que nós tiramos, a peça anatômica, que o exame radiográfico que o dentista pediu, eles mostraram lá também, a gente não notou nada, assim, com relação a essa lesão, né, não aparece porque é tecido mole, né. Então, saiu o histopatológico, né? Então, aquilo que a gente tinha, já pensava, carcinoma epidermoide, certo? Já estava tomando todo o paciente, tá bom? Então, aqui o histopatológico, né, que é a área que eu gosto demais da conta, que a gente já observa, né, um intenso infiltrado inflamatório, linfoplasmocitário, né? Então, aqui a gente observa que as células, elas já não estão normais, então há um hipercromatismo celular. Então, aqui a gente observa a perda da relação núcleo-citoplasma, a gente observa também pérolas de queratina, né? Então, tudo isso, quando a gente vai observar no exame histopatológico, é um sinal de malignidade, né? Olha só, tanto que está diferente de um tecido conjuntivo normal, né? Olha só, isso aqui é uma área de carcinoma in situ, certo? Então, esse paciente, como eu falei já para vocês, a gente encaminhou ele para o cirurgião de cabeça e pescoço, ele foi lá, fez o tratamento durante um mês, se eu não me engano, e 3 meses depois ele faleceu, certo? Então, como eu falei, o câncer já estava bem avançado, não só estava ali, né, naquela região, mas também estava tomado, né? Então, infelizmente, o paciente ele veio a óbito. Então, é importante, né, a anamnese, como eu falei, porque, olha lá, o cirurgião dentista lá da unidade de saúde, lá do postinho, eu não entendo, ele não se importou com essa lesão, o tamanho dessa lesão. Ele importou apenas ele falou que iria tirar os dentes do paciente, extrair os dentes do paciente, né? Mas a gente não pode culpar ele também, porque numa unidade básica de saúde a gente mal faz anamnese, né? Para ser bem sincero, a gente nem faz a anamnese. O paciente, ele chega lá e já quer resolver aquele problema. E se você perder tempo, segundo eles, né, e segundo os chefes, perder tempo fazendo anamnese, ele vai procurar o prefeito e vai reclamar que não resolveu aquele problema dele. Então, isso é bastante comum no serviço público, infelizmente. Então, nós temos um outro paciente, um outro caso clínico, esse de 50 anos, raça negra. Esse paciente é de um colega, a gente só fez a análise histopatológica dele, né? Então, foi feita a anamnese também, foi observada uma lesão, né? Ele não sentia nada, esse paciente, certo? Então, a lesão na maxila, e no seio maxilar. Então, aqui é a foto, gente, a única coisa diferente era esse inchado, né, gente, esse abscesso do paciente, né, esse aumento de volume. Então, aqui a radiografia panorâmica que foi pedido, e o cirurgião dentista ele fez a biópsia excisional, né, que não é o ideal, né, o ideal seria fazer a biópsia incisional. Ele tirou tudo, tá bom? Então, e mandou lá para o histopatológico, certo? E por que eu estou mostrando? Porque esse caso ele é bem interessante também com relação à patologia. Porque o que a gente observou? A gente observou que tinha um papiloma, né? Então, a gente que essas projeções alongadas do epitélio são projeções características de um papiloma. A gente viu também que essas células apresentavam alterações. Então, olha só, hipercromatismo,
perda da relação núcleo-citoplasma, né? Deixa eu ver aqui. Não. Então, a gente observou. Então, era um carcinoma epidermoide, mas também era um papiloma. Então, a gente pediu, né, a análise imunistoquímica. Então, foi positiva para KI67 e P53. Então, qual que foi o nosso diagnóstico? Carcinoma epidermoide, moderadamente diferenciado, associado a um componente de papiloma escamoso schneideriano, né? Então, é um diagnóstico bem raro, tá bom? Então, o papiloma, ele desenvolveu um câncer, né? Ele desenvolveu um carcinoma, certo? Então, também Professor, muito... repete aí de novo o nome. Carcinoma epidermoide, moderadamente diferenciado, associado a um componente de papiloma escamoso schneideriano, papiloma invertido. Certo? Certo, obrigada. Pois é, então esses são os casos clínicos. Igual eu falei, vocês têm que ficarem atentos a todas as manifestações orais. A gente atendeu já também lá no mestrado, uma paciente que chegou com uma alterações bucais, paciente da odontopediatria, até de uma colega minha, e a gente foi descobrir que essa paciente, ela tinha uma síndrome, né? Então, é muito importante vocês estarem atentos a todas as manifestações bucais, porque podem também estar relacionadas a outro tipo de doença, certo? Então, voltando para a nossa clínica, vocês estão lá com relação aos prontuários, né? Então, a gente fez essa mudança, agora os prontuários de vocês, eles ficam no box à frente, certo? Então, vocês não podem retirar aquele prontuário de lá, tá bom? Aquele prontuário, ele vai ter que ficar lá, então você vai chamar o professor e o professor, ele vai assinar ali, tá bom? Nunca retirem aquele prontuário lá daquele box, certo? E nunca esqueçam de pedir para o professor assinar, pedir para o paciente assinar e você assinar. Vocês não podem esquecer disso jamais, certo? Então, é isso com relação ao prontuário, tá bom? Nunca retirarem ele de lá, porque a gente está vivendo nesse período, né, de pandemia, né? Então, se você colocar aquele prontuário lá no seu box, vai contaminar o prontuário todo. E muitas pessoas manipulam aquele prontuário, certo? A Rebeca, lá na recepção, ela manipula, né? Professores manipulam o prontuário, então deixe o prontuário ali naquele local que a gente especificou para vocês, tá bom? Bom, então, nós terminamos essa parte de anamnese, de exame clínico, né? E vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre os exames radiográficos. Quais são os exames radiográficos que a gente mais utiliza na nossa clínica, certo? Quais são eles? Periapical e abate-wind, lá interproximal. Isso, periapical e interproximal. Então, como que é feito? A gente faz o pedido, né? A gente fala para vocês, não, você vai fazer a periapical desse determinado dente, interproximal, né? Então, você vai lá, vai pedir lá com a Rebeca o pedido de radiografia, vai preencher lá corretamente, entregar para o professor assina e carimba, e você também assina lá o pedido da radiografia, certo? Lá na farmacinha, eu disponibilizo um controle das radiografias, certo? Para não ter uma aglomeração lá naquele local onde é feita a radiografia. Por quê? Porque nós só temos, a gente não está utilizando o CDI, então nós só temos 2 aparelhos funcionando, né? Então, se você chegou lá e viu
que os dois estão em uso, né? Você não vai deixar seu paciente ali esperando. Você vai ficar lá na cadeira, na sua cadeira, e esperar até chegar a sua vez para você ir lá e fazer a sua radiografia. Não criem uma aglomeração lá naquele local. A gente está evitando aglomeração, tá bom? Então, vocês vão fazer o pedido e vão entregar esse pedido lá para o Tomás, porque ele vai cadastrar aquele paciente, né? Muitas vezes esse paciente é novo e ele não é cadastrado, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dos exames, do exame periapical. Quantas radiografias eu faço para ter um exame periapical completo de boca? 14 ou 12? 14. 14, né? Então, quais são? A gente vai fazer os incisivos centrais superiores e incisivos centrais e laterais inferiores. Então, como os incisivos inferiores eles são mais estreitos, em uma radiografia dá para fazer todos os incisivos, certo? Então, nós vamos também radiografar canino e incisivo lateral superior, certo? E caninos inferiores, tá bom? Premolares superiores e premolares inferiores. E molares superiores e molares inferiores. Então, a gente vai ter 14 radiografias, certo? Então, vamos falar, né, como que é feito esse processo, né, lá no CDI, né, agora a gente não está utilizando o CDI, a gente está lá na clínica mesmo, como que é feito esse processo. Então, você tem que estar com todo o material. Lembrando que tiver faltando o posicionador, lembra que a gente vai tirar uma nota sua lá, certo? Então, luva de sobrepor, luva de procedimento, saquinho de geladinha, né? Os sensores, né? E o fio, os posicionadores, certo? Bom, aqui nós temos os sensores. Lembrando que essa parte preta, né? Escrita, que ela é voltada para o dente, né? Para o tubo, certo? Até o nome aqui já fala, tá bom? Então, essa daqui nós temos as partes dos sensores, certo? Esse saquinho aqui, ele é caro, né? Por isso que ele é descartável, né? E por isso que a gente fala para vocês utilizarem o saquinho de geladinho, porque vocês não vão querer gastar comprando esse outro protetor do sensor, né? Então, por isso que vocês colocam no saquinho de geladinho. Aqui nós temos o sensor já todo montado, certo? E aqui ele colocado no saquinho de geladinha, justamente para vocês economizarem com essa outra proteção do sensor, tá? Porque vocês não vão ficar comprando isso todo o atendimento, né? Bom, então aqui o sensor já todo empacotadinho lá no saquinho de geladinha, certo? Vocês já aprenderam isso lá também na aula de radiologia. Bom, aí é feita a desinfecção primária do sensor, você coloca o álcool 70, né? E faz essa desinfecção primária, né? Lembrando que é super importante, né, o uso do equipamento de proteção individual, do EPI, e agora, nesse momento de pandemia, o auxiliar, ele também tem que utilizar o EPI durante as tomadas radiográficas, certo? EPI, utilizar as luvas, né, que o auxiliar, né, ele não utilizava as luvas. Então, aqui a gente tem o manejo, né, os posicionadores. O posicionador ele tem que estar sempre estéril e lavado. Vocês têm que lavar ele depois do atendimento e colocar para esterilizar, tá bom?
Então, o auxiliar, ele vai abrir, né, o posicionador, né, vai tirar esse papel, né. Aqui ele já teria que estar com luva, né, porque houve essa mudança, né, do protocolo, então tem que estar com luva, o auxiliar também. Aqui, o operador, ele abre a caixinha do posicionador, certo? Aqui, o auxiliar, ele vai entregar o sensor, né, para o posicionador, aí para o operador, e o operador vai posicionar esse sensor para fazer a radiografia, certo? Então, aqui o operador posicionando o sensor, certo? O auxiliar vai e posiciona lá o cabeçote, né, do raio-x. Aqui também, nesse momento, o auxiliar agora ele vai ter que estar com luva, certo? Depois o auxiliar também vai disparar, né, o raio-x, né? Então aqui também com luva, tá bom? Houve essas alterações. Porque aqui todo mundo toca e a gente sabe que o coronavírus ele pode ficar em qualquer parte, né? Então, por isso, é importante vocês estarem com luva também, tá bom? Então, depois vocês retirem, né, o sensor e fazem a desinfecção secundária, também com álcool 70, certo? Aqui a desinfecção secundária, tá bom? Então, aqui a retirada, né, do sensor para desinfecção secundária. Depois vocês vão recortar, né, o saquinho de geladinha para entregar lá para o Tomás para ele fazer a revelação, certo? Então, aqui retirando. Então, vocês vão lá na salinha do Tomás e ele vai fazer essa revelação do... Ô, Júnior, nessa hora de entregar para o Tomás, a gente tem que trocar de luva ou pode ficar sem? Na hora que vai entregar para o Tomás, é importante vocês estarem com luva também, certo? Nem que seja de sobrepor, tá bom? Certo? Certo. Entrega para o Tomás, porque agora, em todas as etapas, vocês vão ter que estar de luvas, tá bem? Vocês terão que estar com as luvas. E ele faz a revelação, certo? Importante aqui. Tá chegando muita radiografia lá virada, né? De cabeça para baixo, de outros lados, certo? Então, cabe a vocês orientarem ao Tomás, tá bom? Porque o Tomás, ele não sabe, ele vai mandar do jeito que tá lá. Então, vocês têm que orientar o Tomás quanto a como tem que mandar essas radiografias, certo? Tudo bem? Certo, tudo bem. É importante, Matheus, salientar para os meninos que essa é uma responsabilidade deles no sentido da avaliação. Isso. Se você for lá ver o resultado da radiografia no computador, você já espera que as radiografias estejam posicionadas de forma correta. Se Isso estiver mesmo. de forma correta, entra na avaliação da radiografia isso, né? Uhum. Não são as radiografias destinadas ao diagnóstico, mas as radiografias endodônticas, as radiografias para cimentação de um retentor intraarticular e outras, né? Isso mesmo. Então, cabe a vocês orientarem lá o Tomás, certo? Porque isso vai, se vocês não orientarem, se aquela radiografia chegou virada, né? Isso vai ter um impacto na nota de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, depois vocês têm que preparar, né, a retirada do posicionador, porque eu vejo muito naquela bancada lá,
cheia de papel, cheia de saquinho de geladinha, certo? Então, vocês têm que tirarem tudo e colocarem no lixo, tá bom? É muito importante. Tá? Certo? Então, vocês retirem, né? Coloquem o posicionador dentro da caixinha e retirem lá e levem para lavar e para esterilização, certo? Aqui, retirada do posicionador. E tudo que tiver lá naquela bancada, vocês vão jogar lá no lixo. Lá tem os dois lixos, o lixo infectante e o lixo comum. Então, não deixem mais, por favor, saquinhos de geladinha, entre outros materiais, até luva usada eu já vi lá em cima da bancada. Então, coloquem lá no lixo, certo? Porque isso também quebra a biossegurança e vai retirar a nota de vocês lá no final, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora, né? Que 1 ano depois, a gente está falando desse assunto novamente. No dia 16 de março de 2020, foi quando a gente entrou, né? A gente paralisou aqui na faculdade, entrou em lockdown Goianésia, né? E nós estamos de novo. Hoje é 16 de março de 2021, exatamente 1 ano. Naquele 16 de março de 2020, foram 15 dias também. Mas aí esse 15 dias passou para Pois é. 3 meses, para 6 meses, né? Nossa, viu, A gente professor? da odontologia, a gente voltou antes, né? A gente voltou com as práticas em junho, depois com as clínicas em outubro, né? Mas outros cursos voltaram agora presencial e já pararam, né? Foi Então, mesmo. a gente está vivendo um déjà vu, né? Tudo de novo, mas a gente espera que agora, 14 dias, né? 15 dias, Mas agora tá pior. que a gente Tá a gente tem mesmo. uma luz no fim do túnel, né? Que é a vacina, né? Eu acho que logo logo vocês estarão vacinados também, a gente espera, né? É muito Esperamos. importante, né? Deus Assim, te ouça. eu sou muito defensor da vacina, certo? Tem gente que fala, não, causa não sei o quê, reação. Eu tomei, não causou nada, estou esperando minha segunda dose, certo? Então, é de extrema importância essa vacinação. E a gente espera que logo, logo, todo mundo esteja vacinado, né? Bom, então a faculdade, como vocês sabem, ela se organizou bastante. Eu costumo falar que o curso de odontologia, a gente sempre se preocupou com a questão da biossegurança. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas agora, essa questão, ela triplicou, né? Bom, então vocês têm esse manual. Esse manual já foi passado para vocês diversas vezes pelo professor Pedro Paulo. A gente leu esse manual com vocês sobre as condutas na clínica odontológica. Então, nós temos as condutas do paciente, dos professores e também de vocês acadêmicos, né? Então, é importante vocês estarem sempre atentos com relação a esse manual, tá bom? E aqui nós temos aquele questionário, né? Que é feito previamente ao atendimento. Deixa eu só ver aqui no bate-papo. Que é feito previamente ao atendimento, certo? Então, vocês liguem para o paciente e vocês vão fazer essas perguntinhas para ele, assim como nós já orientamos para vocês. Ele responde que está tudo bem, né? Você fala para ele que ele pode ir lá para a clínica, para o atendimento. E é feito novamente lá no atendimento, né? Essas perguntas. Se o paciente, porventura, relatar que teve febre, que teve contato com alguém, aí você vai ter que dispensar o paciente. Ele não pode entrar lá na clínica, ele não pode fazer esse atendimento, certo? Você relata para o professor e a gente vai lá e dispensa o paciente, tudo bem? Bom, né?
Então, tem todos aqueles protocolos que eu falei para você, que a gente falou para vocês, né? O paciente entra lá, tem toda aquela questão que ele tem que colocar os materiais dele lá dentro daquele saco, né? Isso tudo vocês já sabem e já estão fazendo, certo? Bom, então nós temos os EPIs, né? Que vocês têm que usar sempre. Quais são esses EPIs? A gente sempre utilizava a máscara, touca, o óculos de proteção, né? Mas agora surgiram também o Propé, né? Que é muito importante, que a gente não utilizava, o Face Shield, que a gente não utilizava, né? A máscara a gente utilizava nos atendimentos, a máscara cirúrgica, mas agora a gente está utilizando essa N95. Por que a gente utiliza a N95? Porque ela filtra 95% dos micro-organismos presentes no ar, certo? Então, ela protege muito. Então, como a gente já orientou vocês, a máscara N95, eles falam uma duração, ela tem uma validade de 15 dias, então vocês vão armazenar ela numa caixinha furada, né? E podem usar durante 15 dias. Então, mas você não vai usar a mesma máscara na terça e na quinta. Então, você vai ter aquela da terça-feira e você vai ter aquela da quinta-feira, que são os dias de clínica, certo? Então, a touca também é importante, os óculos de proteção, certo? Nós temos os protetores faciais, né, os face shields, tá bom? Sempre higienizar esse face shield, também os óculos de proteção, com álcool 70, tá bom? De um procedimento ao outro, você vai lá e vai higienizar esse face shield, esse óculos. O avental, né, vocês utilizavam o jaleco, né? Só o jaleco em procedimento comum, né? A gente utilizava lá o capote apenas em cirurgias. Mas agora, além do jaleco, vocês também estão utilizando o capote, certo? Que tem que ter uma gramatura de 40 gramas, tudo bem? Bom, nós temos as luvas também, né? EPI troca a luva sempre que necessário, tá bom? Atender um paciente, tira aquela luva e coloca outra. É extremamente importante, tudo bem? E lavar as mãos também é muito importante. Então, nós temos aqui, tem espalhado isso por toda a faculdade, eu tirei foto, né? E vocês já sabem, vocês tiveram lá toda a questão de lavagem de mãos lá na pré-clínica, né? Então, vocês sabem como é feito isso. Então, aqui a gente tem, né? E tem disponível em toda a clínica, em toda a faculdade. Então, sempre lavam as mãos de vocês. Vão mexer lá escrever lá no prontuário, lavem as mãos. Terminou um atendimento, vai começar o outro, lavem as mãos. É muito importante. Porque é o que falam, né? A água e sabão, ela mata o coronavírus, né? É algo bem simples que elimina esse vírus, certo? Bom, então você chegou lá na clínica, não, você relatou lá que estava com alguns sintomas de coronavírus, né? Então você foi liberado e procurou um médico. E esse médico passa, né, alguns exames. Nós temos o PCR, certo? O PCR, ele é o exame padrão, que ele vai examinar secreções lá do fundo do nariz e da garganta, certo? Então, o resultado dele é de cerca de 24 horas, né? Hoje em dia está durando aqui em Goianésia pelo menos uns 3 dias. Se você faz na terça, você pega lá na sexta, tá bom? 3 dias quando você paga para fazer, quando é Isso. no público é uns 7 dias ou mais. Então, esse é o padrão. Você vai lá no hospital, os médicos pedem o PCR. Nós temos também o sorológico, né? Que é aquele teste rápido, né, que é feito em postinho de saúde, em hospitais, né?
que ele vai detectar a presença de anticorpos, o IgM e o IgG, certo? Então, esse teste, como ele já fala, ele é rápido, né? Então, o resultado dele sai em cerca de 30 minutos, porém, ele é um teste que você tiver nos sintomas iniciais, ele não vai dar o resultado como positivo, certo? Infelizmente, né? Da onde eu trabalho, a gente faz esse teste e minha auxiliar, ela pegou o coronavírus, né? Ela contraiu e ela fez o teste, deu negativo, o teste rápido. Posteriormente, ela fez o PCR, aí sim deu positivo. Então, por isso que o PCR ele é o padrão aqui no nosso país. E nós temos também o teste de antígeno, né? Que ele vai demonstrar a presença de proteínas próprias do vírus na amostra. Então, ele também é feito através de secreções do fundo do nariz, né, e da garganta. E também é um teste que ele só vai ter o resultado como positivo na fase aguda da doença, quando os sintomas começarem a manifestar, né? E o resultado dele também é de cerca de 30 minutos. Então, esses são os 3 testes, né, mais comuns disponíveis aqui no nosso país. Lembrando, os mais utilizados são esse sorológico, né, que a gente tem em todos os postinhos de saúde. Se você for ali no Centro Cultural, aqui de Goianésia, você faz esse, e também o PCR, certo? Então, é isso, pessoal, né? Então, lembrando sempre, né, dessas recomendações para prevenção do coronavírus, certo? Usar a máscara N95, lavagem das mãos, né? Usar os EPIs completo, né? Óculos, face shield, luva, jaleco, sapato que eu não falei, fechado, sem cadarço, né? É muito importante também. E sempre limpar, sempre higienizar lá o seu... Aqui vocês vão... O seu box, né? Na faculdade vocês utilizam lá o box de vocês, né? Sempre higienizar também. É muito importante, né? A gente está vivendo esse momento, né? Se Deus quiser, como eu falei, logo, logo todos vão estar vacinados, nós todos vamos vencer isso, né? Eu espero que daqui 14 dias a gente esteja presencialmente lá na clínica, né? Com nossos atendimentos, certo? E a gente vai vencer, né? Se Deus quiser, a gente vai vencer. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Alguém mais? Não? Tranquilo também. Tudo tranquilo, gente. Tranquilo. Certo. Pessoal, Senhor, em nome dos Oi. professores da faculdade, né? Agradecer o Matheus por essa excelente aula. Matheus, olha, parabéns, eu gostei demais. Era o que a gente tinha conversado lá na clínica, né? Foi ótimo. Depois você trouxe para nós e quero deixar aqui os nossos parabéns e agradecer mesmo. Coração. Certo. Obrigadão, professor. Essa aula. E assim, dizer assim, que todos nós precisamos passar por essa calibração mesmo, né? Lembrando Sim, com certeza. comportamento mais adequado frente a diversas circunstâncias que a gente enfrenta na clínica todos os dias, né? Diante de determinadas lesões que são tão comuns na clínica, que a gente, de repente, deixa passar, mas que a gente tem condições de tratá-las, né? Ou proporcionar para o paciente um diagnóstico precoce de uma doença grave, né? Então, assim,
muito boa, parabéns. Eu acho assim que foi enriquecedor, valeu muito a pena estar aqui esse tempo juntos, né? Algum professor quer falar alguma coisa? Eu só quero parabenizar mesmo, professor, por essa aula, foi brilhante, uma abordagem assim muito clara, muito direta, e é igual o professor Pedro Paulo falou, né, para a gente estar aí calibrando e realmente estar falando aí a mesma linguagem, eu só tenho que agradecer essa reciclagem. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigado, professora. Já eu sei, Matheus, que tem gente já querendo essa aula aí, viu? Tá. Não, então tá bom.